Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político também. E hoje eu quero analisar com vocês aqui ainda algo relacionado à invasão da Venezuela pelo governo estadunidense e o sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A gente está tendo de repetir isso aqui várias vezes em relação a conteúdo, porque em diferentes situações que os Estados Unidos da América promoveram de forma ilegal a mesma intervenção que aconteceu na Venezuela, inclusive sequestrando o presidente daquele país ou derrubando o modelo de política do país, o presidente, o primeiro-ministro, enfim, independente de qual foi o país, eles sempre alegavam ali que estavam indo levar a democracia para aquele povo, que estavam indo ali libertar o povo, que estavam indo levar investimento, que estavam indo levar liberdade para o povo, que estavam indo levar supostamente uma vida melhor para o povo. Nesta situação específica da Venezuela, o governo do Trump não teve nem este cuidado de inventar uma história bonitinha para poder alegar que eles foram lá nos Estados Unidos, que eles foram lá na Venezuela, né? Quase que não sai. Que eles foram lá na Venezuela para poder libertar o povo, mas na prática, já na primeira entrevista, no primeiro discurso, o Trump falou que vai agora controlar o petróleo da Venezuela. O Rovai já falou sobre isso aqui, eu estou falando também. E quando se perguntou sobre a presidenta Delcy Rodrigues, né, que foi empossada e reconhecida como presidenta interina da Venezuela, os repórteres perguntaram dentro do avião presidencial americano o que é que ele queria dela, né? E ele falou: eu quero que ela dê pra gente acesso total ao petróleo. Traduzindo, dane-se como é que tá a política do Brasil, se tem gente passando, do país, perdão, se tem gente passando fome, se é uma ditadura, se é uma democracia, se tem desigualdade social, isso pra mim é secundário. Ele não falou com essas palavras, mas a gente entende claramente isso. Por quê? No Iraque, no Afeganistão, no Kuwait, na Somália, em todos os lugares do mundo que os Estados Unidos da América interferiu de alguma maneira, ou foi para derrubar o regime de um governo que era contrário aos interesses dos Estados Unidos da América, na 90% dos casos foi isso, ou foi para simplesmente ter acesso a algo que beneficiaria financeiramente o governo dos Estados Unidos da América e os empresários americanos. O Trump, na entrevista que ele deu também, confessou que ele já tinha falado com empresas do mercado do petróleo antes da invasão à Venezuela e tinha falado também depois da invasão à Venezuela e falou que as empresas iriam explorar o petróleo, já deixou claro inclusive que já tem clientes que querem comprar o petróleo venezuelano, mostrando claramente que, assim como nós já vínhamos alertando aqui há vários e vários anos, tanto na Revista Fora quanto no meu canal, no canal Historiador, o objetivo sempre foi roubar o petróleo venezuelano. E aí eu ouvi muita gente falando: não, Carlito, mas ele queria derrubar a ditadura do Maduro, não, mas ele queria libertar o povo venezuelano. Aqui em Sergipe, por exemplo, algumas rádios levaram venezuelanos e venezuelanas que moram aqui para dar entrevista, eles dizendo que estão comemorando que foram libertos, que a família está comemorando na Venezuela que foram libertos. Mas libertos do quê? O governo continua o mesmo. A vice-presidenta Delcy Rodrigues, que segundo Trump também era traficante, criminosa, torturadora, está no poder. Os ministros que o Trump também acusou de ser traficante, terroristas e ditadores também estão no poder, mostrando que dos dois, ou a gente claramente entendeu que o objetivo do Trump era só ganhar dinheiro, ele inventou essa história. E aqui é bem claro, tá? Você não precisa concordar com o governo Maduro, você não precisa gostar do governo Maduro, você não precisa gostar da maneira que o Maduro geria a Venezuela, mas a Venezuela é uma nação soberana. E quem tem de decidir o futuro da Venezuela é o povo venezuelano. Como ele pegou o Nicolás Maduro e deixou toda a estrutura do governo do mesmo jeito que está, como eu disse, dos dois, ou é falso que a Venezuela vivia o que ele dizia, ou ele não se importa. Ou ele não se importa, dos dois, E aí muita gente falou: Carlito, mas será que ele não se importa mesmo? Não, não se importa. Sabe por que ele não se importa? Por exemplo, ele elogiou o MBS. Você sabe que o MBS? O MBS é o Mohammed bin Salman Al Saud, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ele basicamente é um líder absolutista que mandou matar o Jamal Khashoggi, né, que era um jornalista que fazia denúncias, inclusive, contra o regime saudita. Ele foi num consulado da Arábia Saudita na Turquia, chegou lá, foi morto, esquartejado, e seu corpo foi dissolvido em ácido. Até hoje não se sabe onde é que está, onde é que foram parar os restos mortais do Jamal Khashoggi. E aí quando você vai ler as falas do Trump, o Trump recebeu o MBS, sabe quando? Recebeu o MBS em novembro, lá na Casa Branca. E ele diz o seguinte aqui, ó: estou muito orgulhoso do trabalho que ele fez. O que ele faz é incrível em termos de direitos humanos e tudo mais. Ele é o grande príncipe, o futuro rei. Eu tenho um grande respeito pelo seu pai. O rei que é um homem incrível, disse o Donald Trump. Ou seja, o Mohammed bin Salman Al Saud seria um grandíssimo humanista, defensor dos direitos humanos, segundo Donald Trump.
seja, não tem problema com a ditadura saudita. Sem falar que a ditadura saudita também, né, compra muitas armas da indústria de armamento americano. Tem alguns documentários aí que vocês podem procurar na internet que vocês vão encontrar estas referências, né, de que a indústria de armas americana vende muito armamento para a Arábia Saudita, ganha muito dinheiro com isso. Neste momento a Arábia Saudita tem promovido também o que a gente chama de sport wash, né? A lavagem da imagem da Arábia Saudita através do esporte, tanto que eles estão levando jogadores de futebol mundialmente conhecidos para jogar lá, para poder vender a ideia de que não, a Arábia Saudita não é esse mal todo que dizem por aí não. Aqui é bem tranquilo, aqui é assim, aqui é assado. Levaram o Cristiano Ronaldo, levaram o Neymar, levaram o Roberto Firmino, levaram o Sadio Mané, levaram o Karim Benzema, tentaram levar o Lionel Messi, tentaram levar também o Vinícius Júnior, tudo isso para vender a ideia de que não, a Arábia Saudita não é nada disso, a Arábia Saudita é tranquilo. É essa a ideia que eles querem vender. No Catar também tem uma outra ditadura. Sabe o que aconteceu com o Catar? O Catar disse que queria dar de presente para o Trump um Boeing 747 de luxo e o Trump aceitou. Tá aqui, ó. Trump aceita Boeing 747 de luxo do Catar, anuncia Pentágono. Segundo o Pentágono, o governo dos Estados Unidos usará a aeronave como Air Force One, o avião oficial da presidência do país. O Boeing 747 havia sido oferecido de presente pela família real catariana. Os Estados Unidos decidiram aceitar o Boeing 747-8 oferecido pelo governo do Catar, segundo anunciou o Pentágono, que agora é Departamento de Guerra. A aeronave será usada como Air Force One, o avião oficial da presidência dos Estados Unidos, segundo o porta-voz da Força Aérea Norte-Americana, que também confirmou a informação. Ou seja, mais uma ditadura. Aí isso aqui é um caso mais grave. Aconteceu a queda do Bashar al-Assad, né, que era o ditador da Síria. Vamos tratar como os americanos tratavam. E o que aconteceu? Neste caso, com o apoio dos Estados Unidos da América e com o apoio de uma parte significativa da União Europeia e da Europa, o Ahmed al-Shara, desculpa a pronúncia aí, tá? Ahmed al-Shara, assumiu o cargo de presidente da Síria. Você sabe quem é Ahmed al-Shara? Ahmed al-Shara comandava grupos de terror no Oriente Médio. Segundo o próprio Trump, comandava grupos jihadistas. Estou imitando o Trump com a voz do Bolsonaro mesmo, né? Porque um fala pela voz do outro no Brasil. Segundo o Trump, grupos jihadistas devem ser combatidos porque são grupos de terror. Mas no caso do Ahmed al-Shara, além de ele liderar grupos de terror, ele era comandante de grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. E por que eu estou citando isso para vocês aqui? Porque tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico promoveram vários ataques de terror contra o território estadunidense e contra o povo dos Estados Unidos da América. Basta lembrar, por exemplo, que os ataques às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001 foram ataques orquestrados por Osama Bin Laden, liderados por terroristas que faziam parte da Al-Qaeda. Você entendeu o nível do Trump? Ele faz negócios e endossa um governo liderado por um terrorista ou ex-terrorista, como eles falam, ligado à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Pouco importa se esse cara fez parte de grupos que matou milhões e milhões de americanos, ou centenas e centenas, ou milhares e milhares. Pouco importa. O que importa para o Trump apenas é isso aqui, ó. O próprio portal Metrópolis, olha que interessante, o portal Metrópolis, em setembro do ano passado, trouxe a seguinte matéria. Ex-terrorista consolida poder na Síria na Assembleia Geral da ONU. A gira do presidente da Síria nos Estados Unidos mostra a boa vontade internacional com o atual presidente da Síria. Apesar do passado de terrorista. Vai vendo. Em menos de um ano no poder, Ahmed al-Shara alcançou um feito que nenhum outro presidente da Síria fez em 6 décadas. Subir o púlpito da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos para discursar e, consequentemente, consolidar o seu poder diante do mundo. Eu não vou conseguir mostrar a imagem para vocês aqui, mas olha como é que aparece a imagem aqui. Quer ver? Ó? Eu acho que eu vou conseguir mostrar no celular. Pera aí. Tá aqui, ó. Terrorista consolida poder. Vou mostrar aqui no celular porque eu não vou conseguir mostrar na tela. Tá aqui, ó. Ele está de mãozinhas dadas, cumprimentando simplesmente o Marco Rubio. Aqui, ó. Ahmed al-Shara com Marco Rubio. Vocês não estão vendo errado não aí, ó. Cumprimentos. Carlito, e quem é Carlito? Quem é Carlito?
o al-Shahran, ou Ahmed al-Shahran. Tá aqui, ó. Antes de se tornar chefe de Estado, o novo presidente da Síria foi comandante de grupos extremistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, o ISIS. E aí eu pergunto para vocês, hoje no mundo tem alguns grupos de terror, né, que são combatidos, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Boko Haram, e tem vários outros aí que são combatidos. Mas o Trump não vê negócio, não vê problema em apoiar um governo de um terrorista ligado à Al-Qaeda ou ao ISIS, que promove diversos e diversos ataques aos Estados Unidos da América, como o 11 de setembro de 2001. Você ainda vai cair na história que eles estão indo para Venezuela para levar democracia. Manda esse vídeo pro seu amigo bolsonarista aí, ou apoiador do Trump, para mostrar com quem o Trump faz negócio. Sabe quanto a fortuna do Trump aumentou no último ano? Né? No último ano agora de 2025, a fortuna pessoal do Trump aumentou 3 bilhões, você não viu errado não, tá? A fortuna do Trump aumentou 3 bilhões de dólares em um ano. Por quê? Porque, apesar de, em tese, ele não poder realizar negócios enquanto ele é presidente dos Estados Unidos da América, ele dá um jeito de lucrar em cima de ações que ele toma como presidente que geram impactos positivos diretamente na sua fortuna. Hoje a fortuna do Trump é estimada em 7 bilhões de dólares. Você não entendeu errado. A fortuna dele é estimada hoje em 7 bilhões. Praticamente metade dessa fortuna ele ganhou no último ano, com as ações que ele fez que desestabilizou o tabuleiro da geopolítica global para que o Trump ganhasse dinheiro. Quando eu digo aqui, às vezes, no canal da Revista Fórum, no meu canal, nas lives que eu participo aqui do Fórum 11:30, que para o capitalismo o dinheiro não tem ideologia, muita gente não acredita, tá aí, ó. Trump está negociando diretamente com agentes ligados ao Al-Qaeda e ao ISIS. Pouco importa para ele, desde que dê lucro é o que manda pro Trump. Deixa aqui o seu comentário sobre isso, compartilha esse vídeo, comenta o que é que você acha que vai acontecer com o povo da Venezuela e comenta também o que é que você acha dessa relação do Trump com esses indivíduos aí ligados a grupos de terror que ele alega combater. Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui. Tchau!